Brasília. O Supremo Tribunal Federal STF decidiu nesta quarta-feira que ações de ressarcimento de danos ao erário contra agentes públicos podem ser apresentadas na Justiça a qualquer momento. Pela decisão, se ficar comprovado o enriquecimento ilícito, o desvio ou mau uso de recursos públicos de forma intencional, a pessoa pode ser cobrada pelo Ministério Público mesmo depois de muitos anos do ato praticado. Normalmente, esses desvios são apurados em ações de improbidade administrativa, que prescrevem até 5 anos depois que o fato a ser investigado for descoberto. Portanto, depois desse período, é possível fazer a cobrança em uma ação de ressarcimento. Por 6 votos a 5, os ministros declararam que, pela Constituição Federal, esse tipo de ação é imprescritível. O comando constitucional estabelece como ideal republicano que a ninguém, ainda que passado o lapso temporal, é autorizado a causar prejuízo ao erário e se eximir do dever de ressarci-lo, explicou Celso de Mello. Na interpretação da maioria dos ministros do tribunal, quando não houver mais possibilidade de investigar o fato em uma ação de improbidade, o ato pode ser apurado em uma ação de ressarcimento. Os dois processos têm ritos diferentes. No entanto, segundo os ministros, os investigados não perdem o direito à ampla defesa. A decisão tem repercussão geral, ou seja, deve ser aplicada por todos os juízes do país nesse tipo de caso. Existem hoje 999 casos desse tipo suspensos na Justiça, aguardando o posicionamento da Corte. A discussão foi marcada por uma reviravolta nos votos. Na semana passada, quando o julgamento começou, 6 dos 11 ministros do STF afirmaram que as ações de ressarcimento, assim como as de improbidade, não poderiam ser mais apresentadas na Justiça depois de 5 anos da descoberta do fato supostamente ilegal. Nesta quarta-feira, 2 ministros mudaram de ideia: Luiz Roberto Barroso e Luiz Fux. Ao anunciar que mudaria de opinião, Fux levou em conta as consequências da decisão que o STF tomaria. Entendo que hoje em dia não é consoante com a postura judicial que danos decorrentes de crimes praticados contra a administração pública fiquem imunes da obrigação de ressarcimento. Então, com toda humildade, eu retifico meu voto, afirmou. Além de Celso de Mello, Barroso e Fux, alinharam-se com a maioria dos ministros Edson Fachin, relator da Lava Jato, Rosa Weber e Carmen Lúcia, a presidente do STF. Defenderam a tese oposta os ministros Alexandre de Moraes, relator do processo, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Gilmar Mendes e Marco Aurélio Melo. O prazo de 5 anos está expresso na Lei de Improbidade Administrativa. No entanto, segundo a Constituição Federal, a lei estabelecerá prazos de prescrição para ilícitos praticados por agentes públicos que causem prejuízo ao erário, ressalvadas as respectivas ações de ressarcimento. Ao interpretar esse trecho, o Ministério Público argumentou que uma ação pedindo ressarcimento aos cofres públicos seria imprescritível, ou seja, poderia ser ajuizada a qualquer momento. Leia PS. Ele é um partido de conveniência que gosta de mamar nas nomeações, diz aliado de Bolsonaro. Para os ministros do segundo grupo, o trecho da Constituição é dúbio. Isso porque, na parte que trata de causas imprescritíveis e inafiançáveis, a Constituição lista apenas 3 hipóteses: racismo, a ação de grupos armados e o direito sobre terras indígenas. Esses ministros argumentaram que, passados muitos anos do fato, o cidadão terá dificuldade para se defender, já que provavelmente não terá aguardado todos os documentos referentes à gestão pública. Moraes ponderou que a decisão do tribunal não significa combate à corrupção, e sim processos na justiça com duração eterna. Para ele, se o Ministério Público não entrou com uma ação de improbidade em 5 anos, não deveria ter o direito de fazer isso no futuro. O que atrapalha o enfrentamento da corrupção não é a prescrição, é a incompetência. Se fez nessa semana um marketing para dizer que a imprescritibilidade da ação atrapalha a Lava Jato. Esse posicionamento vai permitir um inquérito civil eterno. Colocar uma tese jurídica como forma de atrapalhar o enfrentamento à corrupção é de uma falta de lealdade processual total, afirmou Moraes. Gilmar Mendes concordou. Para ele, muitas vezes as ações de improbidade são ajuizadas com motivação política. Agora, com a possibilidade de pedir o ressarcimento ao erário a qualquer momento, esse tipo de motivação pode se estender pelo tempo. A decisão nada tem a ver com combate à corrupção e muito menos com a Lava Jato, disse Gilmar.